Eu queria que você abrisse a tua palavra lá em Romanos 14. Eu vou ler aqui, já que eu já deixei separadinho os versículos, porque tem uma série de versículos aqui, eu só vou dizendo para vocês conforme está aqui, para não ter que ficar procurando. Então, lá em Romanos 14, de 1 a 3, primeiro, diz assim: acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Crê que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Versículo 5, continuando, diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Aí você vai lá para o 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma impura, mas para aquele que assim a considera, para esse é impura. Lá no 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Você volta agora lá no 17, no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aí no 19, assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. 15:1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Aí lá em Colossenses 2,16, se quiser não precisa nem abrir, eu leio aqui, é só uma frasezinha. Ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou sábados. Né? Olhando a princípio nesse texto assim, a primeira coisa que você fala, bom, ele vai falar de fé. Né? Mas não vou falar de fé. Eu vou falar sobre o tema que eu coloquei aqui, que se chama Andando em Concordância e Tolerância. Né? Porque é uma coisa que é difícil hoje em dia na igreja, como corpo de Cristo, é a gente ter concordância e tolerância com as pessoas. Eu mesmo sei, eu sou um cara turrão, difícil de lidar. Deus tem trabalhado isso na minha vida. Você está entendendo? É que nem eu falo para Deus, a obra ainda não está completa, né? Lá no céu vai estar completa, mas ainda não está. Então tem uma caminhada. Mas dentro da minha disponibilidade eu estou tentando mudar. Tenho ficado mais quieto, se alguém fala alguma coisa eu já evito de falar, você está entendendo? Mas é uma coisa que nem a palavra de Deus diz, é o espírito militando contra a carne. Muitas vezes não é fácil você baixar a bola e ficar quieto, você tá entendendo? E falar, não, sabe o que, deixa falar ou deixa fazer e eu não vou dar bola para isso. Humanamente difícil. Ou então chegar em casa e não ficar, sabe, por que eu não falei isso? Por que eu não disse aquilo? Pô, eu era assim, cara, eu ficava, por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? Por que eu já não grudei o cara? Então, até pouco tempo atrás eu tive uma situação e foi tão de Deus que aconteceu uma situação e eu não falei nada. Eu fiquei quieto, eu não abri a boca. E no outro dia eu fui para casa dormir e no outro dia foi tão assim maravilhoso, porque eu lembrava da pessoa e eu orava por ela e falava, Deus, tem misericórdia. Mas não sentia no meu espírito desejo de ir lá e falar, e por que eu não fiz aquilo? Por que eu não falei aquilo quando ele falou isso, aquilo, né? E isso é maravilhoso, porque você se sente liberado. Né? A gente está tendo ainda o jejum, né, dos degraus. Quando você se sente assim, você se sente liberado. E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu falei, Deus, obrigado, porque é mais um passo. Mais uma vez, eu sei que meus pés estão liberados para caminhar adiante. Prosseguir adiante naquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. E então, andar em concordância e tolerância requer muita força de vontade. Né? Amar o teu próximo como a si mesmo não é fácil. Né? Você amar alguém que você está querendo pular no pescoço, às vezes, no teu lado humano, e falar, eu te amo, né? Em Cristo. Eu costumo falar assim, eu mando e-mail, né, assim,
Aí alguém manda eu te amo em Cristo. Porque em mim mesmo, pô, eu vou te falar, seria difícil, entendeu? Só com o amor de Cristo na minha vida, você está entendendo? Para ter esse sentimento. Então você sabe, eu sou renovado em quem? Em Cristo, porque eu em mim mesmo não teria esse amor de forma alguma, você tá entendendo? Esse tratamento. Então, mas é uma caminhada, a gente vai sendo tratado, né? Então, é engraçado porque a gente vê que Paulo, no texto de Romanos, né? Você vê ele nessa parte toda do texto do 14 até o 15, você vê ele muito falando assim de você cuidar do outro que é fraco, né? Você vê que quando ele fala assim, um come carne e o outro come legumes, né? E ele compara o que se alimenta bem, com forte, e o que come legumes, fraco, né? Ele vai sempre fazendo a comparação, um é forte, um é fraco, um é fraco. Né? E ele sempre fala assim, não, você tem que acolher ele, você tem que cuidar dele, tal. Pô, coitado, ele é fraco, né? Mas, aí você fala, poxa, mas todo tempo, meu, sabe, ó, falando para eu ter amor, e eu, né? Mas lá em Colossenses, ele já diz, ó, ninguém te julgue, né? E como que é possível isso parece até assim irônico. Pô, você diz para eu cuidar do outro e, né, deixar, e de repente você diz para ninguém me acusar, quer dizer, como que diz assim, se defenda, né? Não deixe ninguém te acusar, né? Mas não, aí que entra o negócio da tolerância e da concordância, né? O amor para com o próximo. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, então eu vou suportar ele em amor, eu vou cuidar dele, eu vou respeitar ele. Muitas vezes eu não concordo com o meu próximo, mas eu tolero ele. Então, porque eu quero tolerar ele, e tolerar, a gente às vezes toma como uma palavra má, tolerar. Não. Você vê Jesus Cristo na palavra. Jesus Cristo, pelo menos umas 2, 3 vezes na Bíblia, você vê ele falar para os fariseus, seus hipócritas, hipócritas. Pô, vocês lavam o copo por fora e por dentro está sujo. Pô, falou para os discípulos, né? Raça de víboras, né? Até quando que eu vou estar aí no meio de vocês, né? Mas ele tolerava em amor. Então, por tolerar em amor, isso faz com que gere em você a concordância. Sabe o quê? Felipe, não concordo com esse negócio até, mas sabe o quê? No meu espírito, eu já penso, sabe o quê? Vamos fazer com ele, vamos concordar com ele, vamos ser tolerantes. E daí, sabe o quê? É na comunhão que Deus ordena a bênção. Então, amém. Por mais que me doa, por mais que seja difícil, não, tá legal. Você entendeu? Por um outro lado, você fala, pô, a concordância também gera tolerância. Porque é só simplesmente o inverso. Se eu discordo com você, você está entendendo? E não sou tolerante com você, entendeu? A gente não vai ter comunhão. Mas se eu falo, sabe o quê? Eu vou concordar com ele e dessa forma eu automaticamente estou me tornando uma pessoa tolerante. Então, se hoje eu venci isso, amanhã o outro vem, já não vai ser tão difícil de suportar em amor. Por quê? Sabe o quê? Eu prefiro concordar em amor e deixa passar, ser tolerante, né? E a gente é abençoado, e a gente continua fazendo o que tem que fazer, e a gente continua vivendo o que Deus tem pra gente, não deixa de viver aquilo que Deus tem pra gente, não sai do centro da vontade de Deus, né? Porque Deus nunca sai de onde Ele está, a gente sai do centro da vontade de Deus. Ele está sempre ali esperando, né? A palavra de Deus se cumpre na vida da gente, não por amor de nós, mas porque nós estamos na palavra. Pelo Filho, você anda na palavra, Ele é a palavra, então Ele cumpre para a tua vida todas as promessas, porque você está no Filho. Então, não é porque Ele... Não, até que a palavra de Deus diz que tem uns que foram plantados para joio, outros para trigo, um para ímpio, outro para justo, você está entendendo? A gente não entende essas coisas, não cabe a gente entender, você está entendendo? Por isso que a palavra de Deus diz para a gente não entrar em discussões vãs, entendendo? As coisas espirituais são para quem é espiritual, é para quem tem discernimento. Na verdade, a palavra de Deus diz, olha, aquele que é espiritual discerne a tudo, mas de ninguém é discernido. Né? Então, eu vejo às vezes,